Começa agora o programa Educa Castanhal. Olá, amigos moradores de Castanhal, estudantes da Rede Municipal de Ensino. Estamos vivenciando uma semana de muitas construções. Hoje a professora Leide Rose falará sobre a influência da cultura africana na cultura brasileira e que os estudantes, a comunidade escolar e toda a sociedade possam vivenciar e valorizar a cultura africana e afro-brasileira na elevação da autoestima, respeito, valorização e assim promover a união e a paz entre os povos. É com você, professora Leide Rose. Olá, queridos alunos, alunas e familiares da nossa querida Castanhal. Sou a professora Leide Rose, de História, e desejo a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha um dia maravilhoso. E sintam-se todos abraçados nesse exato momento. Bem, na aula de hoje, de História, iremos trabalhar um tema que durante este mês de novembro ganha muito destaque, não só nas escolas, mas também na sociedade em geral, que é a questão das contribuições históricas dos africanos e dos seus descendentes na formação da nossa sociedade brasileira, e que geralmente a gente chama de consciência negra. Este tema, pelo seu alto grau de importância na nossa sociedade, será estudado hoje com o enfoque de conhecermos um pouco mais sobre a influência da cultura africana na nossa cultura brasileira. Como vamos estar falando sobre influência africana, é de suma importância olharmos para o nosso passado e relembrarmos um pouco da trajetória histórica da vinda desses nossos ancestrais africanos e das condições daqueles que foram submetidos aqui, que hoje é o nosso país, o Brasil. E para a gente acompanhar um pouco mais sobre essa trajetória histórica, acompanhe comigo agora. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Como vocês acompanharam a trajetória histórica dos negros no processo de construção da nossa sociedade brasileira, embora fosse caracterizada pela horrível marca da escravização, a qual
esses povos foram submetidos, né, à condição deplorável da humilhação e da exploração que foram submetidos aqui pelo branco, a história negra é muito mais do que isso. Ela é uma história de luta, de resistência contra o sistema opressor dos europeus. E nesse sentido, iremos demonstrar como uma das formas de resistência negra são o quê? As influências culturais que os nossos ancestrais africanos e afro-brasileiros deixaram na nossa sociedade, que hoje é a brasileira. E nós, como legítimos brasileiros, devemos sim conhecer a nossa história. E a história africana, ela é também uma história brasileira. Assim, no que se refere à questão da religiosidade, como tema de uma grande herança deixados pelos nossos africanos, a religião de matrizes africanas, como por exemplo o candomblé, é uma delas como referência da cultura religiosa afrodescendente. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa religião, acompanhe comigo. Candomblé, uma religião de matriz africana. A espiritualidade indígena de África acompanhou o povo africano para onde quer que fosse, reinventando a sua relação com a magia e o divino. O candomblé é exemplo disso. Surgiu na Bahia em meados do século XIX, de matriz africana e uma das religiões mais difundidas no Brasil. O termo resulta da junção entre quimbundo, candomblé, dança com atabaques, e o termo yoruba, ilé, casa, ou seja, casa da dança com atabaques. África. Como os africanos, feitos escravos, eram provenientes de diferentes regiões e etnias, esta forma de religiosidade evoluiu igualmente para diversas tradições. São as chamadas nações do candomblé, que se distinguem entre si, principalmente pelas divindades veneradas, os atabaques, os cânticos e a língua litúrgica usada nos rituais. No Brasil, a maioria dos seguidores e participantes associa o Deus único ao Deus da religião católica. África é religião, África é fé. Bem, como vocês viram, a religião africana, ela é riquíssima. E o candomblé é uma dessas manifestações que temos hoje na nossa sociedade. Agora, já no que se refere às contribuições nas danças e nas músicas, veja um pouquinho mais comigo, vamos lá. O Brasil é formado por uma mistura de culturas e etnias. Durante o período de colonização portuguesa, muitos negros africanos foram forçados a abandonar seu continente. Eles foram escravizados para servir de mão de obra nas grandes fazendas de açúcar e na extração de ouro no Brasil. Além de serem submetidos ao trabalho escravo, eles foram obrigados a se converter aos hábitos e à religiosidade dos portugueses. No entanto, a coragem dos escravizados fez com que a sua cultura e suas crenças permanecessem vivas e influenciassem profundamente a cultura brasileira. As etnias africanas que vieram para o Brasil trouxeram uma imensa bagagem musical. Instrumentos como tambores, atabaques, afoxés e agogôs passaram a ser parte da nossa realidade musical, junto aos ritmos do carimbó, maracatu e maculelê. O samba, ritmo brasileiro conhecido mundialmente, também é fruto da cultura afro-brasileira, da mistura de elementos rítmicos africanos com elementos brasileiros. O gingado e as criações corporais presentes nas variadas danças afro-brasileiras revelam a marcação rítmica intensa, bem como a flexibilidade e intensidade dos movimentos, como no samba de roda e o maracatu. Várias manifestações populares, como o congado e o maracatu, reúnem ao mesmo tempo música, dança e elementos de caráter sagrados ligados à religião católica e às divindades de origem africana. A capoeira também é uma manifestação cultural afro-brasileira que une dança, luta e música. Sendo originalmente uma luta, os negros incluíram música e dança para disfarçar o caráter de defesa pessoal. Os movimentos ágeis se misturam com a batida do ritmo e das canções, hoje praticada em todo o país, sendo valorizada sua origem afro-brasileira. A dança e a música brasileira é repleta de elementos e influências africanas que devem ser apreciadas, respeitadas e valorizadas.
Quando falamos de danças e músicas relacionadas às nossas ancestralidades africanas, não podemos esquecer de alguns instrumentos musicais que hoje fazem parte da nossa realidade musical. E hoje trouxemos aqui para vocês alguns instrumentos de origem ou influência africana muito conhecida. Por exemplo, nós temos o berimbau, um instrumento de corda usado para fazer a percussão na capoeira. É um arco feito de uma vara de madeira e um fio de aço, que é um arame, preso nas extremidades da vara. Em uma das extremidades do arco é fixada uma cabaça, que funciona como caixa de ressonância. Além do berimbau, eu trouxe também para vocês hoje o caxixe, que é esse instrumento musical bem aqui. A professora Leide Rose não sabe tocar, mas eu trouxe para vocês conhecerem e reconhecer o som. O que é o caxixe? O caxixe ele é muito utilizado principalmente nas rodas de carimbó. É um pequeno cesto, formado por palhas trançadas. E aqui dentro pode ter semente ou pode ter arroz que produz esse som que é muito característico e utilizado nas rodas de carimbó e de capoeira. Outro instrumento muito conhecido, é o chamado agogô, que é esse instrumento aqui que sempre é muito utilizado, por exemplo, nas escolas de samba e também nas rodas de capoeira. Pessoal, um outro instrumento que eu trouxe também para demonstrar para vocês aqui, ó. Com um som muito característico, Não tem quem não queira dançar o som do nosso tambor. E é um instrumento importantíssimo dentro dessa nossa herança cultural deixada pelos nossos africanos. Certo? Então esses são alguns instrumentos que a gente trouxe para você de cultura africana. Mas professora Leide Rose, é só isso? Obviamente que não. Por exemplo, nos jogos também temos muitas heranças africanas e eu vou demonstrar hoje para vocês um jogo bem interessante que é chamado de mangala. Conheça um pouco mais sobre ele. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, iremos demonstrar algumas comidas típicas e cotidianas nossas, que eu trouxe para vocês aqui e que de repente talvez vocês nem saibam que tem alguma influência ou de repente foram criadas pelos nossos ancestrais africanos. Bem, eu trouxe aqui para vocês esse alimento muito conhecido, da maioria, muito característico da nossa sociedade, que é a chamada feijoada. Embora, pessoal, a gente não sabe a origem ao certo, porque existem muitas controvérsias sobre a origem da feijoada, é que a feijoada, ela sofreu grandes adaptações. E os africanos adicionaram, fizeram toda essa grande contribuição para esse prato que nós temos hoje. Eu trouxe também outra aqui, que é muito também conhecido e que daqui a pouco a gente vai também saborear, esse grande, que é o chamado vatapá. O vatapá, de origem africana, isso os historiadores, os cientistas confirmam que o vatapá é um produto feito pelos africanos, que é chamado de ebatapá, na língua iorubá. É um alimento extremamente riquíssimo, da nossa alimentação. Outro, que eu tenho certeza também que vocês
conhece bastante é quem? O cuscuz, né? Tomar um café da manhã com um cuscuz. Bem, segundo alguns pesquisadores, né, cuscuz já eram produzidos na África e eles foram trazidos para cá também por intermédio dos portugueses. E ele era feito de quê? De farinha de milho, né? O milho é um produto muito característico da sociedade africana, muito consumida por eles, pelos escravos, e eles produziram esse alimento. É muito importante que a gente conheça a nossa história, que a gente consiga entender que hoje nós não somos somente brancos, não somos somente indígenas e também não somos somente africanos. Nós somos essa junção, né? Essa diversidade. Então essa foi a nossa aula de hoje, da nossa disciplina de História. Até a próxima aula. Um beijo e um abraço da professora Leide Rose. Tchau, tchau! Obrigada, Leide Rose, por essa aula maravilhosa. A sua dedicação ao ensino nos encanta. A CEMED Castanhal agradece pela sua contribuição aqui no Educa Castanhal. Agora, vamos para o quadro Personalidades Negras Castanhalenses. Falando em personalidades negras, o Educa Castanhal trouxe uma personalidade bem conhecida em nossa cidade, a professora Elcilene de Sá. Olá, eu sou a professora Elcilene de Sá e para mim é uma honra ter sido convidada, né, para estar tendo esta fala com vocês como uma celebridade negra castanhalense. Mesmo, né, eu, enquanto mulher negra, não me achando esta celebridade. Desejo que tantos e tantas homens e mulheres negras possam estar sendo, né, evidenciado quanto à sua identidade, quanto à sua cultura. E eu não poderia deixar de, neste dia, estar trazendo para vocês uma reflexão através de um poema de Odailta de Alves. Consciência Negra. As portas do novembro abertas e ouve-se o bocejo da consciência adormecida. Nas escolas soam os tambores, maracatus e capoeiras que passam o ano esquecidos. Desfilam nos pátios e praças maquiando a lei duramente estabelecida. Parem. Negro não é folclore. E o sofrimento diário? E o racismo com suas feridas? Que pulsa na sala de aula? Cadê as belezas da África? E a literatura do meu povo? Seus heróis, as suas lutas? Minha cultura é linda. Meu tambor tem axé, mas não adianta rufar numa instituição que ainda não respeita sua fé. Silenciem essa cultura racista. Não quero ser o erótico, o exótico, mulatas sambando para turista. A consciência deve ser alimentada a toda hora, a todo instante. E é consciência negra, sim. Nada de consciência humana. Pois nesse solo derrapante, quem cai é negra, é preta. Sejamos bem francos. Fazer o que numa escola que não me representa? Melhor desistir e lavar carro de branco. Fazer o que numa escola onde minha história é silenciada? Lá eu sou escrava, vim da senzala e só. Minha beleza é ridicularizada. Meus orixás viram demônios. E a angústia dá um nó. Minha negritude pede respeito. Quero mais que um currículo novo. Quero professores formados e sala de aula sem preconceito. Viva o povo preto, viva Zumbi, viva Dandara, viva Teresa, viva tantos heróis e heroínas negros que foram esquecidos pela história.